E aí, como é que você tá? Tudo bom? Passou bem a semana do nosso último encontro aqui no sábado passado? E olha, sábado começamos uma atividade nova aqui dentro das nossas leituras. Comecei com a Carol, falamos sobre o livro de Lucas e lá eu já dei aquele spoiler especial de que, de certa forma, a obra de Lucas é Lucas Atos. Então hoje a gente vai falar sobre a segunda parte. E para falar comigo sobre Atos, que vai ser esse vídeo e o vídeo do sábado que vem, tá comigo aqui o Jonatas, que, cara, conhece tudo dali daquela região e vai poder nos dar muita informação. Beleza contigo, Jonatas? Tudo bom, pessoal? Tudo bem, Edilean? Vamos lá para esse bate-papo tão interessante aqui sobre um livro que realmente eu gosto bastante, né? Eu sou muito focado nessa parte de história, cultura e aquilo que está acontecendo no pano de fundo do texto bíblico. E Atos é um prato cheio para isso, né? Atos tem muitas referências que a gente consegue, inclusive, encontrar ainda hoje lá, quando visitamos as terras bíblicas. E é uma alegria estar aqui com vocês. É isso aí. E olha, a gente falou que tem essa conexão e você vai perceber, se você que tá fazendo a leitura aí, que a conexão é, tipo, é muito ligado mesmo. Não dá para negar essa questão. Primeiro pela forma como os livros terminam, o livro de Lucas e termina e Atos começa, e pela introdução dos dois livros também, né? Você vai ver a menção a Teófilo, você vai ver essa menção a Paulo não agora, mas para Lucas escrevendo para a mesma pessoa. Ele inclusive menciona essa questão de que, olha, como eu escrevi para você no primeiro volume, né, vamos dizer assim. Então você tem essa ideia. Mas o que acontece? O livro de Lucas termina. Jesus, então, ele aparece ali no final, né, para aqueles dois discípulos no caminho de Emaús, você tem toda essa questão, mas fica aí, o que acontece agora? Qual que é o desenvolvimento? O que a gente espera de tudo isso? E o livro de Atos, ele começa exatamente nesse ponto, ele literalmente faz uma ligação muito precisa. Ele vai mostrar os últimos momentos, vamos dizer assim, os últimos dias de Jesus aqui na Terra, e inclusive aquilo que vai lidar com aquilo que vai ser a proposta geral do livro de Atos. O capítulo 1, logo quando você tem ali os 9 primeiros versículos, já te dá a toada, que muitas pessoas acreditam até que seja o desenvolvimento natural do texto do livro de Atos, né, Jonatas? Que ele vai falar ali, ó, vocês vão receber poder e vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. A coisa meio que caminha nesse sentido mesmo no desenvolvimento de todo o livro, né? É, uma forma de se referir ao livro de Atos, não é? A gente, quando vai estudar os evangelhos, e aí tanto os evangelhos sinóticos, que a gente já viu aqui, e também o evangelho de João, que temporalmente é um pouco distante dos outros evangelhos, inclusive também do livro de Atos, muita gente fala, alguns estudiosos se referiram a Atos como o evangelho do Espírito Santo, né? Ou seja, você tem o evangelho do Filho, e aí você tem o Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo, na ideia de que o Espírito Santo é vamos dizer assim, a referência máxima desse livro. E aí há não vou chamar de uma situação que é perigosa, mas a gente precisa estar muito atento, que muitos dos acontecimentos do livro de Atos, quando o Espírito Santo ele faz uma ação e algo muito específico do livro de Atos, as pessoas às vezes querem transformar aquilo em doutrina. A gente vai ver isso mais para frente, mas é importante a gente saber que, na verdade, são referências, ou seja, a ideia de que o Espírito Santo é quem referendava a mensagem e as ações dessa nova igreja, desse grupo que estava surgindo de seguidores de Jesus. Lembrando que lá nos evangelhos, vocês devem lembrar disso, quando Jesus manda os discípulos saírem lá em dois em dois e fazendo várias coisas ao redor das cidades que eles vão caminhar, eles conseguem replicar alguns dos feitos que Jesus fazia, né? Os milagres, as expulsões de demônios e tudo mais que aquilo lá que é relatado na volta deles. Agora, quem vai agir aqui é o Espírito Santo. E o livro de Atos vai marcar justamente essas grandes ações do Espírito Santo através da vida dos discípulos, positiva e negativamente também, porque o livro de Atos vai precisar, o Espírito Santo no livro de Atos vai precisar marcar qual é o padrão que ele está exigindo
do comportamento desses discípulos e das pessoas que se achegam, não é? Chegam a essa comunidade nova que está surgindo. É isso aí. E olha só, a gente vai ver hoje, nesse nosso primeiro vídeo, nós vamos ver do capítulo 1 até o capítulo 12. No vídeo da semana que vem, nós vamos ver do capítulo 13 em diante, e assim a gente faz uma pequena divisão aí, talvez, daquilo que vai acontecer. Porque a partir do capítulo 13 vai começar a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, né? Então a gente vai fazer até esse capítulo 12, que se a gente pudesse talvez até desenvolver, a gente vai perceber o evangelho se espalhando em Jerusalém, se espalhando pela Judéia, se espalhando na Samaria e, é óbvio, também chegando até os confins ali com o apóstolo Paulo no próximo vídeo. Mas o que para mim é bastante interessante, logo quando começa esse capítulo, tem essa abertura do capítulo 1, e no capítulo 2 vem aquilo que é a promessa do Senhor, vem o Espírito Santo, ele desce nesse dia da festa de Pentecostes, e você tem agora exatamente a expressão daquilo que é a relação daquilo que Jesus tinha mandado. Olha, vocês vão receber o poder do Espírito Santo e vocês vão ser minhas testemunhas. E a primeira coisa que nós vemos da ação sobrenatural desse Espírito chegando é exatamente Pedro fazendo, né, dando testemunho, pregando e pessoas se convertendo. Então, eu acho bastante interessante, porque realmente tem essa questão que o Jonatas falou, desse perigo que algumas pessoas tendem a olhar para aquilo e fazer com que seja uma doutrina, que aquilo precise acontecer todas as vezes, ou sei lá, em alguma relação nesse sentido. Mas, para mim, acho que o ponto que a gente perde é se a gente tira o foco daquilo que é a realidade. Olha, vocês vão receber o poder para ser testemunhas. E a gente vai ver agora Pedro recebendo, junto com os outros apóstolos, o Espírito Santo e testemunhando. E a gente vê a beleza dessa pregação. E, na verdade, até algumas pessoas dizem, né, que as pregações de Pedro, elas são marcantes porque, por exemplo, elas são o centro do livro de Marcos. Né? Existe uma relação de que alguns teólogos acreditam que as pregações de Pedro no livro de Atos, elas são o esboço do livro de Marcos e, de certa forma, acabam se tornando, para quem, inclusive, desenvolve essa questão dos sinóticos, né, e coloca como Marcos o primeiro livro, ela acaba se tornando o esboço dos evangelhos como um todo, porque, afinal de contas, vão seguir essa mesma linha. E a gente vai ver, então, as pessoas se convertendo, a gente vai vendo essa realidade, mas, para mim, onde a coisa vai ficar bem interessante, ainda no capítulo 2, é como essa nova comunidade, ela vai começar a ganhar uma característica, ela vai ganhar um corpo, ela vai ganhar uma dimensão especial de como as coisas devem acontecer. Porque, afinal de contas, a ideia não é simplesmente, bom, eu vou receber poder aqui, eu vou sair pregando, vou sair igual um doido desembestado pela rua falando algum monte de coisa. Mas a gente já começa a ver no capítulo 2 essa relação de comunhão, de comunidade, de pessoas se unindo, de pessoas se ajudando, de pessoas lidando umas com as outras. E nisso começa então a haver um desenvolvimento dessa comunidade de fé que vai ser a igreja, né, Jonatas? E é isso que vai... Inclusive agora, os próximos problemas, né? Vai ter problema no capítulo 5, 6, por exemplo, que vai envolver essas relações da igreja, né? As coisas começam agora a como a gente lida com esse corpo que inicia, né? Uma das coisas que eu acho importante frisar, a gente vê aí, quando a gente fala sobre a ação sobrenatural do Espírito, e aqui no discurso do capítulo 2, discurso de Pedro, a gente vê uma ação espiritual muito impactante, que é a tradução simultânea, vamos dizer assim, né, da mensagem dos apóstolos para todos aqueles ouvintes, mas aí a gente tem que se perguntar, começar por essa pergunta: que ouvintes são esses? Então, quando a gente chega no capítulo 2, logo ali no verso 5, tem uma explicação falando sobre de onde vinham as pessoas que estavam ali em Jerusalém naquele momento. Então fala que vinham judeus, por exemplo, de todas as nações, devotos a Deus, e eles estavam lá por conta de uma festividade judaica, que é a festividade de Pentecostes, ou seja, as 5 semanas. E era o final do período das 7 semanas, Pentecostes não, 7 vezes 5, dá isso mesmo. Esse período de 50 dias que eles estavam lá para essa festa, e aí
tem judeus de todas as regiões. Segundo alguns estudiosos, a cidade de Jerusalém até triplicava em população nesse dia das festas. E aí o que acontece? Você tem um número muito grande de pessoas que ali, de acordo com o texto no final do capítulo 2, chegam ao entendimento de que Jesus realmente é o Messias, o Salvador. O número oficial do verso 41 do capítulo 2 são 3.000 pessoas. Por que eu estou falando tudo isso? Porque as pessoas elas olham para esse texto e falam assim, nossa, numa pregação, a igreja saiu lá dos 12 mais aqueles que estavam agregados lá no cenáculo, que receberam o dom de línguas para poder pregar, para 3.000. Na verdade, 3.000 se convertem e são batizados, mas como a gente acabou de ler no capítulo, eles não são de Jerusalém. São pessoas que vêm de outros lugares, tem pessoas de Jerusalém também. Logo na sequência do verso 41, tem no verso 42, diz que os apóstolos se dedicavam ao ensino, à comunhão, partir do pão e orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. E aí falando sobre a forma como a igreja começou a se desenvolver ali nessa unidade. Ou seja, a igreja de Jerusalém, ela inicia com esse boom de 3.000 pessoas, mas ela não tem 3.000 membros de cara. As pessoas voltam para as suas regiões e voltam para as suas terras, e a igreja fica fechada ali na região de Jerusalém, não chega nem a ir a Samaria, que é o povoado, ou seja, o grupo religioso, o grupo social vizinho. E qual é o grande problema? Jesus, no capítulo 1, aqueles primeiros versos que a gente leu, que a gente falou, dava a diretriz, vocês precisam ser minhas testemunhas, primeiro em Jerusalém, depois em toda a Judéia, Samaria e aos confins da terra. Essas 3.000 pessoas que estavam ali, que se converteram e voltaram para suas casas, precisavam de orientação, precisavam continuar recebendo os ensinamentos para poder desenvolver essa nova fé e o desdobramento dessa fé na vida diária. E os discípulos não fizeram esse serviço, que é o que a gente vai ver nos capítulos sequenciais. Eles ficam fechados em Jerusalém, começam a enfrentar problemas comuns do relacionamento. A gente vai ter, por exemplo, muitos sinais, prodígios, maravilhas acontecendo. E aí, Pedro e João são levados ao Sinédrio por conta dessa fama que eles estão ganhando, vão ser julgados, eles vão fazer a famosa frase, né? Vocês que devem julgar, ou seja, se nós devemos obedecer a Deus ou a vocês. É o desafio que ele lança ali para os homens do Sinédrio. E aí o que vai acontecer? Nós vamos ter pessoas que vão ser destacadas nesse texto, como eu falei, positiva e também negativamente. Nós vamos ter, por exemplo, José, que é um levita de Chipre, que muita gente nem sabe que esse é o nome dele, mas na verdade todo mundo conhece ele por Barnabé. E Barnabé vende propriedades e coloca o recurso aos pés dos apóstolos. E isso pareceu, vamos dizer assim, positivo para algumas pessoas no sentido de ganhar fama e status. No capítulo seguinte, nós temos o problema de Ananias e Safira. Ananias e Safira fazem o mesmo movimento, mas em vez de depositar todo o recurso aos pés dos apóstolos, eles fazem o quê? Eles retêm parte do recurso para parecer que foram lá e fizeram a mesma coisa que Barnabé fez, só que na verdade eles estavam querendo lucrar socialmente e também financeiramente. E os apóstolos ali, Pedro ele vai ter a revelação do Espírito Santo de que aquilo ali não estava certo, e o Espírito faz com que eles venham a morrer imediatamente, são fulminados pela ação do Espírito. Por que eu estou falando tudo isso? Porque vai começar um período nessa história que a gente está falando, onde Deus vai, não vem de outro lugar, é Deus quem lança uma perseguição sobre esses irmãos, sobre esses discípulos, para que eles acordem. 3.000 se converteram lá atrás. 3.000, desses 3.000, vamos supor aí que 2.000, eu estou jogando bem para cima, vamos supor que 2.000 voltaram. Não é? Eu acho que o número é maior ainda, né? Eu acho que ficaram em Jerusalém, não ficaram 1.000 pessoas em Jerusalém convertidas. Eu duvido. Eu acho que ficaram bem menos. E aí, esses que voltaram não estavam sendo instruídos porque a igreja estava focada em permanecer unida ali em Jerusalém. E aí, como vem essa perseguição, começa um problema dentro da própria igreja de relacionamento, porque você tem convertidos de culturas diferentes. E aqui também vem um detalhe, né, Dilean, que as pessoas às vezes não prestam atenção.
Nós não temos, nesse momento, gentios, pessoas que não tinham origem judaica nessa igreja em Jerusalém. Então, ela é a igreja que é formada basicamente por judeus que entendem que Jesus é o Messias esperado. Só que você tem judeus de várias origens. E talvez nessa transição, alguns judeus que estavam em outros territórios do Império Romano decidiram voltar para Jerusalém, que é a sua terra. E aí você tem judeus que têm cultura, língua da região da Judéia, que seria ali o aramaico e o hebraico. E você tem judeus que vêm de outras regiões do Império que foram, por exemplo, educados em língua grega. E esse é um problema que vai surgir, um problema de idioma, de língua. E aí você tem uma relação ali conflituosa, porque os judeus de fala grega estavam reclamando que os judeus de fala hebraica recebiam todos os insumos antes daqueles que eram de fala grega. Ou seja, é como se sobrasse, o que sobrasse ia para os de fala grega, nesse apoio comunitário que estava sendo feito ali. E aí a igreja tem a ideia, no caso o Espírito Santo levanta a ideia, vamos levantar homens e mulheres, no caso aqui só homens, que vão auxiliar no trabalho, vamos dizer assim, gerencial dessa igreja, que são os famosos diáconos. Que, na verdade, o que significa a palavra diácono, Dilean? Servir, a ideia de servir. É a pessoa que vai servir. Não é um cargo, não é uma posição. A palavra grega, assim, vamos chamar alguns que vão servir essa igreja. Então, perceba que desde o início, o Espírito Santo indica que a vida da igreja é uma vida de serviço. Então, as pessoas deveriam servir ali naquela igreja e elas deveriam, esses homens que foram levantados, ajudar os apóstolos no ministério da palavra, que era o ministério que estava confiado a eles. E aí, o que nós vamos ver? Um desses diáconos também começa a ganhar muito destaque na sociedade da época, na comunidade, e vai gerar ciúme nos outros movimentos religiosos predominantes, principalmente no movimento judeu farisaico que estava ali em Jerusalém. E vai acontecer vamos dizer assim, um julgamento, vai ser o segundo julgamento público, porque Herodes ele manda já decapitar um dos apóstolos, né, um dos que estavam ali naquela igreja. Na verdade, existe uma discussão de quem é esse decapitado, quem é o Tiago que é decapitado ali. Sim. Mas, na verdade, não é tão difícil saber, né? O texto da prisão dele é capítulo... eu acho que isso fica na segunda parte, né? Desculpa, eu acho que eu adiantei aqui. Eu me adiantei, desculpa, vamos voltar. Aí, nesse período, Estevão vai ser julgado, e Estevão vai fazer um discurso belíssimo, falando do que aconteceu e por que a igreja estava ali, ou seja, aqueles irmãos estavam ali depositando a sua fé no Messias Jesus, e vai, inclusive, fazer acusações àqueles religiosos que não viram que a salvação havia chegado até eles. E aí, quando ele faz essas acusações, ele é acusado de heresia. Na acusação de heresia, ele tem uma visão dos céus, e a visão dos céus é que Jesus está assentado à direita de Deus, e aí ele começa a receber pedradas na cabeça. E depois dessa situação, nós temos ali no verso 8, capítulo 8, verso 1, perdão, Saulo consentindo com a morte de Estevão. Saulo, que depois nós vamos ver no capítulo 9, e toda a sua situação aí que vai acontecer na sua vida. E aí nós chegamos no momento importante, que era o momento que eu acho que é um momento de destaque desse primeiro pedaço do livro de Atos, que é o quê? A igreja perseguida. A igreja passa a ser perseguida, e essa perseguição vai gerar o movimento da igreja em direção aos que estão fora de Jerusalém, aos que estão fora até da Judéia, porque a primeira ação é que vai haver uma dispersão, e um desses diáconos, que vai ser o Filipe, vai ser levado para Samaria para falar aos samaritanos. E lá há uma grande transformação naquela região, por conta da pregação dele. Vai ter um episódio muito interessante, né, que um mago que fazia sinais e prodígios também, maravilhas ali para o povo, enganando o povo, vai perceber que o poder de Filipe não é dele, é um poder especial, um poder que vem do Espírito, e vai tentar comprar
Isso também é um marco muito importante que o Espírito Santo vai deixar. Esse dom não é comprável, não está à venda. Esse dom é um dom gratuito de Deus que potencializa os fiéis para pregar o evangelho e para chegar a lugares onde eles não imaginavam. Então, esse é o resumo do que a gente está vendo aqui, para a gente entender que aqueles lá que se convertem no início do capítulo 2, no início do livro, no capítulo 2, que se espalham aí pelas outras regiões do Império Romano, agora vão ter essa oportunidade de serem instruídos nas doutrinas que esses apóstolos estavam ensinando. Aí eu tenho uma pergunta para você, Dilean, já no final aqui do nosso primeiro encontro. Como que você acha que essa doutrina estava sendo feita? Você acha que o pessoal já sabia exatamente tudo o que eles tinham que ensinar? Ou o Espírito Santo ainda estava ensinando eles algumas coisas à medida que se desenrolava a história? Boa pergunta. E aí a gente vai caminhar nesse assunto, mas antes eu queria... eu vou responder sua pergunta, mas eu queria abordar algumas coisas que você fez aí até o capítulo 8, mas algumas coisas eu acho bastante significativas da gente voltar. Primeira delas, você tem essas expansões, você falou do capítulo 2 ali, das conversões, mas no capítulo 4, pro capítulo 3 para o 4, você tem uma nova pregação de Pedro, e aí você vai ver, por exemplo, no capítulo 4, versículo 4, dizendo que perto de 5.000 pessoas. No capítulo 2 você tem 3.000 pessoas, aí agora no capítulo 4 você tem mais 5.000 pessoas ali demonstrando essa caminhada, essa percepção, através de mais uma pregação de Pedro, né? Que ele expõe aí, inclusive lida com essa relação, dessa dinâmica da situação entre essas pessoas que estavam se convertendo e entendendo Jesus como Messias, com a liderança da sua época, que inclusive tinha encarcerado Pedro e João por causa exatamente da pregação deles. Então a gente vê que é interessante essa relação de como agora, mesmo que ainda dentro de uma comunidade exclusivamente judaica, você vai ter essa situação do evangelho chegando e criando essa situação complicada. No capítulo 6, uma das coisas que eu acho interessantíssima é exatamente a ideia da diaconia. Por quê? Porque a gente colocou, vamos fazer o seguinte, vamos separar aqui 7 homens, né, que sejam aí idôneos, que sejam capazes e tudo, para serem os diáconos. E uma das coisas que é importante nessa situação do servir, Jonatas, é exatamente a posição do diaconato. Porque algumas pessoas tendem a perceber que há uma relação diferente. Há um sentido assim, vamos supor aqui, você então é o cara que vai se dedicar à palavra, e eu sou o diácono. Como se eu fosse um subalterno do serviçal, ou alguma coisa assim. Mas a expressão que inclusive é usada ali no texto, né, no versículo 4, por exemplo, né, e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra, que é o finalzinho, que é o que eles vão falar, vocês vão fazer isso e nós vamos nos dedicar a esse ministério da palavra. A palavra ali é a palavra diácono. Ele vai dizer, vocês vão se dedicar a isso e nós vamos nos dedicar, se você está aí com o seu texto, inclusive grego aberto aí, ele vai dizer a diaconia tu logu, ou seja, a diaconia da palavra. Foi traduzida como esse ministério da palavra. E isso pode causar, em algumas pessoas que estão, de repente, fazendo a leitura, uma certa percepção equivocada de liderança ou de perspectiva, como se necessariamente aquele que vai, então, ministrar a palavra tenha um cargo, tenha literalmente um cargo, né? Tem uma posição superior. E, na verdade, a ideia é exatamente, olha, a ideia é que todo mundo que está aqui para servir. Nós vamos servir a comunidade dentro da realidade da palavra. Vocês vão servir dentro dessa realidade daquilo que envolve a expressão do cuidado de forma que não fique como você colocou. Aqueles que são de fala grega recebem um insumo com preferência em relação àquele que não serve ou que tem fala grega, né? O fala judaica, hebraica vai receber com prioridade. Vocês vão colocar todo mundo no mesmo, todo mundo poder ser servido da mesma forma. Mas nós também somos servos e vamos continuar servindo a comunidade. E aí, então, entrando aí nos seus capítulos 8 e o final, você abriu aí o texto para ver,
Aí Abri, eu tava vendo aqui. Então. Eu gosto muito dessa expressão que ele usa, sabe? E nós vamos fazer a diaconia da palavra. Porque ele se coloca, nós todos estamos aqui para servir, sabe? Não está criando cargos na igreja. E que na igreja não existe cargos, existem ministérios. Existe o ministério de servir nos adolescentes, nas crianças, no ensino, pregação, em tudo, mas todos são ministérios de fato. Isso, na verdade, é uma das grandes bandeiras, né, que a gente, como IBNU, defende, de que o ministério nasce no coração da pessoa e que o ministério precisa ser desenvolvido à luz dessa percepção de que eu estou servindo a comunidade, tanto a comunidade da fé como o reino de Deus em todo o mundo, né? E essa aqui é a dinâmica que vai acontecer. Agora, sobre a sua pergunta, a gente vai perceber que a coisa não está tão clara ainda com todas as coisas, até pelo próprio desenvolvimento, Jonatas. Porque quando a gente chega no capítulo 10, o próprio Pedrão, que era o cara que pregou 3 mil, depois pregou 5 mil, se converteram e tudo, ele também precisa ser resetado em relação à sua percepção de como deve ser o evangelho e a sua expansão em relação às outras pessoas. Ele precisa ser doutrinado, ele precisa aprender a doutrina de uma forma nova. Por quê? Porque no capítulo 10 você vai ter um personagem muito especial, que é um tal de Cornélio, que é um cara show de bola. O texto vai dizer, inclusive, dizendo assim, ele e toda a sua família, no capítulo 10, versículo 2, eram religiosos e tementes a Deus, dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Só que ele era italiano, inclusive é o nome como ele é conhecido, né? Ele é do regimento conhecido como italiano. Então ele não era judeu, ele não tinha essa realidade, ele era um gentil. E nessa situação, Deus precisa trazer uma revelação para Pedro para que ele entenda aquilo que já tinha sido comunicado. A comunicação era, olha, seja testemunha a partir de Jerusalém para todo mundo. Só que não era exatamente o que estava acontecendo. Vem a perseguição no capítulo 8, Filipe precisa sair, como você colocou, ele inclusive vai encontrar o etíope, a questão do batismo, depois você tem a história de Simão o Mago, o Pedro e João vão para lá para lidar com toda essa situação, porque precisa ver a coisa, mas ainda assim precisava de atualização no software aí de compreensão sobre a vontade de Deus, né? E Deus faz isso através desse sonho para Cornélio, que para mim é uma das coisas mais bonitas, assim, dessa parte do livro, porque mostra, olha, cara, meu amor tá para todo mundo, tem gente temente a mim, até mesmo nessa região totalmente diferente, gente que tá conectada, e eles precisam, então, agora, saber a verdade do evangelho, e Pedro vai para lá, primeiro, com um certo restrição, e é interessante a gente perceber isso, né, porque Pedro parece ser esse grande homem, né? Assim, no sentido de que era o líder geral, que todo mundo tinha que obedecer e fazer o que ele falava. Mas você vê que Pedro tá temeroso, até mesmo de como que ele vai comunicar essa verdade. Olha, agora Deus mostrou para mim que eu preciso falar do evangelho pro gentil também. Mas e agora? Como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu vou chegar aqui e ver isso? E a gente vai ver isso mais especificamente no capítulo 15, que é o vídeo do próximo sábado, quando tem o Concílio de Jerusalém, que toda essa realidade ainda não estava muito bem estabelecida, firmada na cabeça deles. Era essa a tua pergunta? Exato, é isso aí. Não, porque a gente vai perceber que o Espírito Santo vai precisar doutrinar a igreja em vários aspectos. Vai precisar mostrar para ela que o apóstolo Paulo, graças à misericórdia e amor de Deus por nós, tinha uma formação absurdamente completa. Ele era formado nas 3 principais culturas. Ele conhecia o latim, sabia muito dos gregos por conta da cidade onde ele nasceu, que é a cidade de Tarso. Era uma cidade grega muito conhecida na época, tinha um porto importante lá em Tarso. E também tinha toda a formação judaica que ele mesmo vai comentar. Então ele, por ser um cidadão desses 3 mundos, conseguia fazer essa transição dos ensinamentos do Antigo Testamento com a nova realidade em Cristo para as comunidades onde ele estava falando. Então, a gente vai perceber muito isso nas suas cartas também. Nas cartas paulinas, elas são recheadas de elementos culturais locais. Ele utiliza a cultura local para poder impactar e ensinar a igreja daquela região como ela deve viver.
Mas era exatamente isso, que você vai perceber que muitas das coisas, por exemplo, essa questão da diaconia que nós mencionamos, não era algo que estava, vamos dizer assim, previsto. A gente percebe, claro que o Espírito Santo não foi pego de surpresa, não é isso que a gente está dizendo, mas assim, a gente percebe que é uma solução extremamente lógica, mas que vem, como você mesmo mencionou, com uma mensagem, não é? Não há aqui hierarquia. Há função. São funções. E aí talvez você esteja preparado para executar uma ou outra função. E aí Deus vai lhe capacitar. Paulo também vai falar sobre isso, na questão dos dons, nas cartas, né, quando ele vai mencionar os dons, que é o Espírito Santo quem capacita, baseado na necessidade da comunidade e na aptidão pessoal também. E então a gente vai chegando aqui, depois do capítulo 10. No capítulo 11, Pedro ele se explica aí perante a igreja sobre o que acontece no capítulo 10. Eu acho isso também muito bacana, a gente ter essa relação de que, peraí, não significa que as pessoas, né, os apóstolos eles podiam fazer o que eles quisessem e tudo. Não, ele volta lá, ele dá uma explicação para a igreja sobre o que acontece, sobre o fato dele ter... Inclusive, é muito bonito ele falar sobre o que ele viu lá. Ele falou, gente, olha, eu vi o Espírito Santo descer sobre aquelas pessoas. Sabe, aquilo que aconteceu com a gente lá no capítulo 2, eu vi acontecer agora também. E aí, volta aquilo que o Jonatas tinha falado no comecinho. Essa situação, não lembro qual foi a palavra que você usou, Jonatas, mas é como se o Espírito Santo estivesse testificando de que realmente aquilo estava acontecendo, né? De que não era só um movimento sociológico de renovação ou de expansão humana, mas era aquilo estava vindo com a autoridade divina para que acontecesse. Perfeitamente. Tem uma questão nesse capítulo 11 que eu acho sempre muito interessante a gente mencionar, que Pedro, quando ele vai para a igreja se explicar, você tem que perceber o tom, a tonalidade. Porque no verso 3, a igreja, lá os líderes da igreja, olha como eles fazem a pergunta para Pedro. Sim. Você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Ou seja, você perverteu a lei. A lei não pode, você rompeu com os preceitos da lei, porque a lei dizia que você não pode se misturar na casa de pessoas que não eram da mesma religião, por conta das restrições alimentares. Você não sabia se o que estava sendo servido era de acordo com as restrições alimentares da religião judaica, então você se contaminou. Essa é a fala da igreja. Quando Pedro faz o seu relato, aí lá no verso 18, aí a igreja responde, ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus dizendo, então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. Antes eram incircuncisos, agora já são, já é um nome bonitinho, os gentios, os não-judeus. Então assim, você percebe que até nisso o Espírito Santo precisa ir ali paulatinamente ensinando a igreja, calma, não é exclusividade de vocês. Vocês têm o privilégio de estarem na frente da fila. Mas presta atenção, é para todo mundo. É isso aí. Bom, no capítulo 12 a gente termina com Pedro sendo libertado da prisão e tendo a morte de Herodes, só com aí um registro daquilo que está acontecendo. Mas acho que a gente pode ir caminhando para o fim aqui desse vídeo, porque no próximo, você quer falar alguma coisa a mais? Não, só para poder marcar aqui, tá aqui o Tiago, irmão de João, os dois filhos de Zebedeu, se eu não estou enganado, né? É esse Tiago que vai ser morto. Não o Tiago que escreve a carta. Que isso o irmão de Jesus. Esse Tiago que escreve a carta é provavelmente o meio-irmão de Jesus, que é o líder na igreja em Jerusalém. Existe uma discussão se é ele. Existe uma discussão se é ele também, mas é bem provável que seja ele o autor da carta lá que nós temos no nosso... Pelo menos a maior parte dos estudiosos tem um certo tipo de consenso de que seja o meio-irmão de Jesus, que é o líder da igreja, que participa de Atos capítulo 15, que dá a palavra final e que depois escreve o livro de Tiago, que para muitas pessoas é inclusive a primeira carta de todo o Novo Testamento, né? O primeiro livro de todo o Novo Testamento. Mas é isso aí, galera. Vamos lá, a gente vai encerrar esse vídeo por aqui. Valeu, Jonatas, por esse bate-papo. A gente vai... Então, semana que vem, você já viu como é que tá o negócio, cara. E vai começar agora as viagens de Paulo. Então, volte pro próximo sábado pra gente poder se encontrar e bater papo mais um pouco. Se você ainda tem alguma dúvida, ficou com algum outro texto, coloque aí nos comentários o que foi que você leu aí dos 12 primeiros capítulos de Atos. E também quero fazer o convite para você. Se você mora aqui em São Paulo, de repente está vendo esse vídeo pela primeira vez, amanhã, 9h30 da manhã, nós temos nosso culto
aqui na rua Tianguá, número 25. É bem atrás do aeroporto de Congonhas, é bem pertinho, eu tenho certeza. Domingo não tem tanto trânsito, vem aí se encontrar com a gente, vem aí conhecer, de repente se você também é barbado, a gente faz o Clube dos Barbos aqui. Vai ser muito bom te encontrar. Se você mora em outra cidade, nós temos às 9h30 também a nossa celebração online, tá? Então você pode aí assistir, acompanhar tudo aquilo que acontece. E segue o nosso canal do YouTube aqui da EBNew. Sempre tem vídeo novo, quase todo dia, para você. Grande abraço. Valeu, Jonatas. Um abraço, pessoal. Até a próxima.